Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Battistini, PCNP dos anos iniciais. Estou aqui com a Cristiane Penacchio, a PCNP dos anos da Educação Especial. Olá, tudo bem? Nossa videoaula de hoje é em decorrência das ações do projeto MMR que está acontecendo também nas escolas. E como nas escolas nós também temos as ações. Em decorrência de um questionário enviado aos professores, nós compilamos os dados e chegamos à conclusão que a educação especial é um assunto que deve ser bastante abordado devido às solicitações neste questionário, ok? E nós vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre a educação especial e no meu caso eu começo com a parte da gestação. Então esse aluno que chega para nós, como foi essa gestação? A descoberta da gestação, como se deu? Aquela mãe que esperou ansiosamente, o casal que planejou esse bebê, tudo aconteceu assim de uma forma especial, onde o pré-natal foi acontecendo de maneira onde com as redes sociais, hoje a mãe e o pai postavam ultrassom, toda aquela felicidade e nasce o bebê. Com o nascimento do bebê, só vem trazendo alegrias para essa família, ele vai se desenvolvendo assim de forma que quando chega lá na escola, ele consegue assimilar todos os conteúdos, desde a pré-escola, desde o berçário, ele interage muito bem. Essa fase da linguagem oral se desenvolve de maneira bem natural. Os estímulos dos pais favorecem muito nessa fase e o bebê vai crescendo, crescendo e lá está ele conosco, né? Chegando nos anos finais do ensino fundamental e conseguindo assimilar todos os conteúdos, certo? Então, é aquele aluno que ele assimila de tal forma que podemos dar continuidade em todos os conteúdos, de todas as disciplinas. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. E nasce aí o bebezinho, onde a gravidez também foi planejada, correu tudo bem durante a gravidez, a mãe fez o pré-natal, o bebê nasce, mas na hora do parto já detecta alguma anormalidade, tá? E que depois, esta normalidade, ela acaba por interferir lá na aprendizagem. Então, na hora ali do parto, às vezes o pai ali presente, quando ele chega para dar notícia para a família que o bebê nasceu, que deu tudo certo no parto, ele já chega com aquele semblante triste, então a família já percebe que algo de errado tem ali, né? Alguma coisa aconteceu. E já começa aquele processo onde a família começa a correr atrás do que está acontecendo com esse bebê, com essa criança. Ele vai se desenvolvendo fisicamente, ele interage, porém, pode haver aí alguma dificuldade, às vezes, na fala da criança. Então, é aquele bebezinho que demora para falar ou demora para andar. Alguma coisa de interação ali acontece, tá? Mas tem também aquela mãe que fez o pré-natal. O bebê também foi muito planejado, deu tudo muito certo. E na hora do nascimento acontece um erro médico, uma fatalidade, e vem esse bebezinho, falta o oxigênio no cérebro dele e ele vem para a gente com uma paralisia cerebral, certo? Trazendo aí para a escola todas as dificuldades que nós bem sabemos, como atuar com esse bebê que chega para a gente com a paralisia cerebral. Então, aí a deficiência intelectual, onde nós sabemos sim que ele consegue aprender, mas que ele tem o tempo dele, certo? E que tem que ter todas as adaptações também.
aquele bebê que às vezes nasce, correu tudo bem durante a gravidez, e aí no parto, às vezes acontece até de repente uma gravidez onde são gêmeos. O primeiro nasce bem, de forma que vai para o berçário sem nenhum problema, e o segundo demora para nascer, tá? E acaba trazendo assim aquele transtorno, inclusive para a mãe na parte da saúde. A mãe fica internada, o bebê vai para a UTI, enfim, como fica esse bebê quando ele chega para a gente lá nos anos iniciais ou até na pré-escola? Como que ele vai assimilar o conteúdo se de repente faltou alguma coisa ali no momento do parto? E nesses casos vem o quê? Vem o luto dos pais, que é assumir a situação real, mas eles tiveram toda a parte do imaginário, do sonho, dos planos, e de repente alguma coisa ali fez com que eles se sentissem como em luto mesmo, né? Esse bebê chegando e trazendo uma nova vivência ali para os pais. Muitas vezes, infelizmente, o pai acaba por deixar a mãe cuidando do bebê e se afasta, ou até vai embora, ou inúmeras vezes também a mãe entra em depressão pós-parto e quem assume integralmente esse bebê ali nos primeiros meses é o pai. A mãe se recusa, inclusive, na amamentação. Como fica esse bebê quando ele chega lá na fase escolar? Essa perda desse contato com a mãe, deixando apenas com o pai, ou vice-versa. Mas também tem aquele pré-natal que já detecta que alguma deficiência está ocorrendo ali com esse bebê, né? Então, os pais já são comunicados de que haverá alguma deficiência e eles começam a lidar com essa situação desde ali da gravidez. Então, passa aquela gestação onde a mãe acaba por ficar naquela tensão, como que vai ser a hora do parto, como que eu vou lidar com essa situação que está vindo aí e que eu vou ter que dar conta. Como fica? E quando ele chega para a escola, certo? Tem o caso daquele bebê que chega prematuro, que nem sempre dá problemas, né? Ocorre tudo de maneira natural, mas nós sabemos também que tem, por exemplo, aquele bebê que nasce de 6 meses de gestação e quando ele vem para a gente na escola, ele acaba por ter uma certa dificuldade no aprendizado dele. Muitas vezes ali no berçário ele interagia, ele foi para a pré-escola, ele conseguia de repente numa atividade ali com massinha, modelagem, ele conseguia num desenho livre ou mesmo num desenho dirigido, ele conseguia interagir no momento de uma brincadeira lá na pré-escola, ele também oralmente se desenvolvia muito bem. Mas quando ele chega lá na fase escolar, lá nos primeiros anos da escolarização mesmo, propriamente dita, os primeiros anos, ali os anos iniciais do ensino fundamental, ele acaba por ter uma certa dificuldade. E se ele teve essa dificuldade lá nos anos iniciais, automaticamente essas dificuldades acabam por permear também os anos finais que nós atendemos. Tem também aquele aluno que passou, nasceu tudo bem, mas houve uma rejeição da mãe durante a gravidez. Ele não foi um filho planejado e muito menos querido, tá? Aquela gravidez onde a mãe não queria estar grávida. Ela passou a gravidez toda dela, a gestação ali, anulando esse período que ela se encontrava, o pai também, sem a presença do pai, enfim, sem uma interação com essa criança ainda na barriga. E aí ele também chega para nós. Como fica essa criança que já começou toda a rejeição durante o período de gestação? Ele já sentiu tudo isso.
e a gestação planejada ou não, o bebê nascendo de uma forma tranquila ou não, ele chega para nós na escola. Ele passou pelos anos iniciais, pela pré-escola, os anos iniciais. Ele muitas vezes não está alfabetizado, mas ele chega para nós nos anos finais. E nós temos que dar conta desse aluno, certo? Como fazer isso? Como tem sido esse acolhimento do aluno? Quando se sabe que esse aluno está chegando, ele tem laudo? Que tipo de deficiência ele tem, ou transtorno, ou alguma síndrome? A equipe escolar, os professores, os gestores param para fazer uma pesquisa sobre essa certa deficiência ou transtorno, síndrome dele. Ele tem um acompanhamento, se é a parte de fala, ele faz o acompanhamento com fonoaudiólogo, ele passa por psicólogo, com psicopedagogo. Temos bastante casos de autista aí na rede. Quem deu esse diagnóstico foi um neurologista. Existe uma equipe multidisciplinar ali atuando com este aluno que chegou para a gente. E o acolhimento dos pais? Nós, professores, acabamos por ficar assim, um certo, não digo uma resistência, mas o que eu faço agora? Causa o quê? Uma ansiedade naquele professor que muitas vezes deixa até de dormir pensando o que eu faço agora com este meu aluno. Tá? Então, a primeira coisa, o acolhimento do aluno. E, paralelo a isso, o acolhimento desse pai, que inúmeras vezes já transferiu esse filho de escola, porque ele está procurando o quê? Um apoio. O que eu faço com o meu filho que não aprende? Tá? Como tem sido isso? Existe, logo no início, o pedido do laudo médico e, além do laudo, uma entrevista com esse pai, querendo saber dele, inclusive, essa parte da gestação, se foi desejado o bebê, como foi a gestação, como foi esse nascimento, como foi o parto. É importante isso. Se, de repente, ele não faz nenhum tipo de tratamento, um acompanhamento assim preciso, como que pode ser esse encaminhamento desse aluno para uma equipe multidisciplinar, para ver de fato o que é preciso fazer, como podemos ajudar esse pai a procurar, porque às vezes o pai também está perdido. Na cabeça dele, o meu filho não aprende, mas ele puxou lá para o meu irmão, que também não aprende legal, o meu filho caçula é igual a esse que também não aprende, certo? Nós sabemos que tem esses discursos. Então, como fica esse pai? Esse pai já foi devidamente orientado, certo? E, em paralelo também a esse acolhimento do aluno, acolhimento dos pais, esse encaminhamento, a aprendizagem colaborativa. Trabalhar com grupos dentro da sala de aula, onde esse aluno consiga encontrar um grupo de alunos para ter realmente uma aprendizagem significativa, as adaptações curriculares e ele conseguir, dentro do conteúdo que o professor está trabalhando, de uma forma adaptada, ele conseguir entender do que se fala, do que se trata o assunto, trabalhar a oralidade desse nosso aluno. Ok? Agora eu passo a palavra para a PCLP Cristiane Penacchio, responsável pela educação especial aqui na diretoria de ensino. Obrigada, Márcia. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre avaliação. Como avaliar a aprendizagem dos alunos com algum tipo de deficiência? Um texto polêmico para nossas escolas, dessas crianças que estão na inclusão. Essa avaliação traz muitas preocupações para os professores, coordenadores e diretores escolares. Primeiro, avaliar com elas mesmas, conhecer suas competências e habilidades. Como a Márcia já disse, o acolhimento é muito importante. Conhecer sobre a deficiência, conhecer os pais, como a Márcia relatou.
né? Diante das informações colhidas, é hora de fazer o planejamento, que é muito importante. Pensando em nosso aluno com deficiências, vamos entender que deficiência apenas é uma limitação física ou intelectual do seu aluno, né? Ele tem um laudo, mas não podemos ficar só com o laudo desse aluno. Ele é um ser que ele vai estar preparado para a sociedade. Nós somos ensinados com a avaliação da boa e velha prova. Quando falamos em avaliação, pensamos em diagnóstica, o que o aluno sabe ou não, né? Formativa, que é usada para mediar a aprendizagem. A comparativa, que é usada para verificar se domina os conteúdos, e a somativa, que é utilizada no controle final de um curso ou final de ano, né? Para o nosso aluno com deficiência, devemos nos atentar para, primeiro ponto, planejamento. É muito importante. Do que esse aluno deve estar atingindo dentro dos parâmetros estabelecidos. Qual foi o proposto? Ele atingiu? Para o plano de ensino individualizado, precisamos conhecer suas potencialidades, suas competências e habilidades. Quais são esses parâmetros? Nosso maior desafio hoje na escola. Planejamento curricular é a organização da dinâmica que sistematiza as ações do espaço físico às avaliações da aprendizagem. O que a escola vai oferecer? Planejamento de ensino, que são as ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando os professores, coordenadores e aluno, num todo a escola. Planejamento da aula, organiza as ações referentes ao trabalho da sala de aula, que é próprio de um ou de outros professores colaboradores, que vai organizar as ações referentes ao trabalho realizado na sala de aula. É importante que todos devem participar desse processo. Pensando no planejamento curricular, nós temos que imaginar que ele vai agregar a todos. Nesse planejamento são abordados todos os aspectos curriculares da proposta da escola. Após estar definido, vai-se para o planejamento de ensino. Então, cada grupo de professores por área de conhecimento para elaborar em conjunto para garantir a interdisciplinaridade que atende àquele conteúdo ou metodologia que funciona numa determinada disciplina, possa ser também dada continuidade. Plano de aula é a sequência didática que todos nós estamos falando. Área de conhecimento, conteúdos, objetivos da aula, assuntos, tópicos, estratégias de ensino, recursos e avaliação. Vamos a um exemplo. O ciclo da água. Quero que os alunos aprendam como acontece o ciclo da água, que implicações que isso tem em nossas vidas e na sociedade. Como que eu vou explicar isso para o meu aluno? A partir desse conteúdo, necessariamente dos recursos que vou utilizar, como avaliar se o aluno realmente compreendeu o que é o ciclo da água. É importante determinar o que foi ensinado, como ensinou, quando foi ensinado e o resultado que se espera dessa avaliação. Pode ser com jogos, né? A ação colaborativa, como a Márcia disse. Então é importante conhecer o aluno. Diante desses elementos fica mais fácil a avaliação. É muito importante a leitura dos documentos da Secretaria da Educação. As instruções SEGEV de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a escolarização dos alunos, público-alvo da educação especial, alunos com deficiência física, intelectual, visual, auditiva e transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Agora, a Márcia vai falar um pouquinho sobre as síndromes. É com você, Márcia. Obrigada, Cris. Bom, eu iniciei falando sobre a gestação, o processo todo da gestação, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas síndromes que interferem diretamente no cognitivo da criança e, no caso, a deficiência intelectual. Me baseando, no caso, neste livro da deficiência intelectual, Realidade e Ação, com o artigo das doutoras Ângela Gonçalves e Andréa Carla Machado. Todas as síndromes que eu for falar um pouquinho, elas interferem diretamente no aprendizado dos nossos alunos. E no caso, nós temos nas nossas escolas algumas crianças com algumas destas síndromes, tá
ok? Então, os fatores de risco, aí no caso da deficiência intelectual. Em se tratando das síndromes que afetam a criança, da concepção até o início do trabalho de parto, nós temos alguns fatores biomédicos, que são desordens cromossômicas, desordem genética, síndromes e desordens motoras, tá? Pensando na parte social, o que interfere para essa criança desenvolver a síndrome nesta faixa que eu estou falando, da concepção até o trabalho do parto? A pobreza, que acaba desnutrindo a mãe, né? Então a desnutrição materna, violência doméstica, falta de cuidados pré-natais. Isso também vai interferir para acontecer a síndrome. Causas comportamentais, que seriam o uso de drogas, de álcool, de fumo por parte dos pais. E educacionais, que é o prejuízo cognitivo dos pais, que aí, lógico, vai interferir de acordo com a genética, e a falta de preparo da paternidade, a imaturidade, ok? Na maternidade. Tem também os riscos que são causas perinatais, que é no caso do período do trabalho de parto, até o 30º dia de vida do bebê. Neste caso, interfere, como eu comentei com vocês agora há pouco, falando daqueles casos onde o bebê nasce de forma prematura, tem alguma lesão durante o nascimento, algumas desordens neonatais, tá? Então, aquele bebezinho que passa na hora do parto, da hora de nascer. Então, pode acontecer aí de já começar essa interferência da síndrome, tá? Desencadear. A parte social, falta de acesso aos cuidados do parto pode também desencadear. E causas comportamentais, que eu também citei, que são aqueles casos onde o bebê, é a rejeição dos pais ao cuidado do bebê. Ou o pai que abandona, ou aquele caso que eu citei, né, a depressão pós-parto e a mãe deixa de cuidar. Enfim, aquele bebê que passa por determinados traumas desse tipo, tá? De abandono. E a parte educacional, a falta de encaminhamento para a intervenção após a alta hospitalar. Ele nasce e depois já não tem mais nenhum tipo de acompanhamento. E fatores pós-nascimento, que vai do 30º dia de nascimento até o finalzinho da adolescência. As causas biomédicas, no caso, pode acontecer uma lesão cerebral traumática, que pode desencadear o fator, tá, da síndrome, a desnutrição, meningite, desordens convulsivas, distúrbios degenerativos, que pode acontecer. Vindo novamente aí, vendo a parte social, como eu comentei, a pobreza familiar pode acontecer, tá? Pode gerar essa síndrome. Por quê? Tem o fato, inclusive, do cuidador que ele é incapaz de cuidar da criança. É aquela parte onde o pai e a mãe eles não conseguem. Tem a incapacidade dos cuidados. Falta de estimulação adequada. Então, aí a grande vantagem daquele bebezinho que está sempre sendo estimulado desde o nascimento, até antes, né, quando ele está lá na barriga da mamãe e ele está sendo estimulado. Doenças crônicas na família, no caso aí a mãe e o pai. Fatores comportamentais, o abuso e negligência da criança, violência doméstica, medidas de segurança inadequada, privação social, comportamento infantis difíceis, tudo isso vai ocasionando aí a síndrome. Fator educacional, prejuízo cognitivo dos pais, então aí é onde tem aqueles casos em que a parte cognitiva do pai e da mãe pode afetar a criança.
tá? Isso não estou falando que afeta, tá? Mas pode acontecer. Serviços de intervenção precoce inadequado. Então, tem casos em que, se fossem tratados logo no início, não desencadeava uma deficiência intelectual. Mas bem sabemos que muitos dos nossos alunos não tiveram essa oportunidade, essa parte da saúde mesmo, tá? Apoio familiar inadequado, tudo isso pode gerar. Então, a deficiência intelectual, ela é considerada como um prejuízo, onde ele acaba limitando o indivíduo no intelecto e no comportamento, na adaptação desse ser na sociedade. E no caso ali na escola, como que é a adaptação desse nosso aluno? Como que ele tem se comportado e como está sendo viabilizada essa adaptação para ele? Atualmente, estabeleceram que 3% da população, foi já feita a pesquisa na época desse artigo, que a população em 3% tem alguma forma de deficiência intelectual, 3% da nossa sociedade. E vale salientar, como eu comentei já, que algumas crianças que são deficientes intelectuais, alguns jovens, alguns adultos, isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido estimulado de uma forma onde não ia desencadear em algo tão grave como às vezes acontece. Lá em 1992, surgiu o teste do pezinho, que é aquele exame que faz lá na maternidade, do terceiro ao quinto dia do bebê. Este teste, ele veio já para nos ajudar em duas doenças, tá? Para diagnosticar se o bebê não tem fenilcetonúria ou hipotiroidismo congênito. No caso da fenilcetonúria, ela é de origem genética, é uma doença autossômica recessiva. O pai e a mãe carregam o gene, cada um tem metade, tá, do gene. E ele provoca a deficiência na criança quando seus DNA se combinam no do filho, tá? Então, o que acontece? Ele fica completo e ativo quando nasce o bebê, tá? Essa doença, então, é uma das principais motivações do teste do pezinho, que gera a deficiência intelectual. Lá nos anos de 1970 é que foi criado o teste do pezinho, tá? E a partir de 1992 ele passou a ser obrigatório aqui no Brasil. A equipe médica, ela convoca os pais para fazer coletas de sangue até fechar o diagnóstico, para ver se realmente tem essa doença, tá? Então, aí a total importância do teste do pezinho. E também tem o hipotiroidismo congênito, que é a doença onde a tireoide do bebê, ela não consegue produzir hormônios normais e acaba prejudicando o crescimento do bebê e ainda um retardo mental. Tá? Neste caso, quando diagnosticado no teste do pezinho, o bebê já começa a fazer a reposição hormonal e aí já dá, no caso, já vai direcionando para, não digo a cura, porque quem tem o hipotiroidismo, o que acontece? Acaba muitas vezes tendo que tomar o remédio por toda a vida, né? Mas nesse caso, quando diagnosticado logo no teste do pezinho, então eles já vão fazendo esse controle, tá? De dosagem hormonal, para ver até quando o bebê vai precisar do hormônio ou se para a vida toda. Aí são os vários exames periódicos, certo? Uma das deficiências intelectuais que nós temos aí nas nossas escolas, que parte da síndrome, a síndrome de Down, que nós bem sabemos que o nosso aluno com síndrome de Down, ele tem a capacidade de aprendizado, mas para isso ele tem que ser totalmente estimulado,
ok? Já a síndrome de Down já consegue ser detectada logo lá nos primeiros meses de gravidez. Daí a importância do pré-natal da mamãe, né? E que nós bem sabemos que muitas das mães acabam não fazendo, certo? Então é importante já detectar e já começar com os devidos cuidados. O bebê vai ter jeito? Vai nascer sem a síndrome de Down? Não. Uma vez detectado que haverá síndrome de Down, vai nascer com a síndrome e nós vamos passar a estimular esse bebê. Quantos de nossos alunos aí nas escolas com síndrome de Down, ele consegue se desenvolver, inclusive na leitura e na escrita, no esporte, na arte. Então vamos ver, essa criança que chega pra gente com síndrome de Down, o que ela gosta de fazer? Como que eu posso estimular essa criança? Já cheguei a entrar em sala de aula onde o professor de inglês estava com adaptação curricular e o aluno trabalhando ali, tá? Ele vai falar inglês ali no caso? Não é este o objetivo, mas ele estava trabalhando junto com a turma e com uma adaptação curricular, tá bom? Temos aluno com síndrome de Down que ele consegue assim ter uma boa autonomia. Então é isso que nós queremos para esse aluno, um aluno autônomo e que ele consiga se desenvolver de maneira satisfatória de acordo com as potencialidades dele. E para isso nós temos que ver quais são essas potencialidades que chamam a atenção desse cidadão. Síndrome de Prader-Willi é aquela doença onde, uma síndrome, né? Homens e mulheres são afetados totalmente. Então o que acontece? Ela é dividida clinicamente em 2 períodos. Um entre 8 e 11 meses de idade e depois de 1 ano a 2 anos de idade. Esse bebê, ele já começa com aparecimentos de obesidade, tá? O engatinhar dele geralmente ocorre por volta lá dos 16 meses, ele vai andar muito mais tarde, lá com 28 meses, ele vai falar mais tarde. Quando ele está naquela fase maiorzinho, o que acontece com ele? Ele tem um apetite insaciável, ele não é seletivo, então o que aparece ele quer comer, ele tem um sono sem motivo aparente, tá bom? Sensação de dor nele é diminuída e a personalidade dele, com cerca de 50% das crianças, dos 3 aos 5 anos, ele tem problemas de personalidade. Então, essas crianças, elas podem ter dificuldades na área de aritmética e na escrita. Já na leitura e na educação artística, em arte, consegue bons resultados, tá bom? Nós sabemos que tem criança na rede com essa síndrome de Prader-Willi, tá bom? Então, são várias síndromes, aqui no livro tem muito mais, tá? Agora, não basta a gente ler só aqui no livro, vamos pesquisar mais, apareceu o laudo com essas síndromes, vão em busca de saber melhor, de fazer a anamnese com os pais, ver se de repente ele faz um tratamento, igual eu falei aqui já da fono, psicopedagogo, psicólogo, pede um laudo, um relatório. Façam também, por favor, o laudo pedagógico para esses profissionais, porque a união dos profissionais da saúde, da educação, é que vai favorecer o desenvolvimento desse aluno, né, desse nosso aluno. E quanto mais ele se desenvolver, é lógico, melhor para a escola, melhor para nós, muito melhor para ele enquanto cidadão. Nós temos aí bastante, então, muitos transtornos e o déficit de atenção, e que nós sabemos que acaba sendo associado ao deficiente intelectual, e alguns ele precisa da metilfenidatina,
de nato, que é a Ritalina, que muitos aí nós sabemos que alguns alunos acabam tomando a Ritalina. Quando percebem que esse aluno ele continua muito agitado ou teve uma modificação aí do comportamento, convoca a mãe, faz tudo registrado, orienta. Ela tem ido à consulta, a dosagem da Ritalina tem sido a correta, está tomando nos horários certos, tá? Então é aquele aluno que nós percebemos que estava tendo uma melhora e de repente, cadê a melhora do aluno? Parou, estacionou, ou ele começou com um comportamento inadequado. Então vamos em busca de saber o que está acontecendo. Ele não está mais tomando remédio ou aumentou a dose desse remédio e não está fazendo bem para ele. Então vamos tentar, junto com a família e a saúde, ver o que acontece, né, para ter assim uma melhora na parte dele da saúde e, em consequência, na parte aí do aprendizado, ok? Então, os cuidados, nós temos que ter em mente que as crianças e adolescentes com DI, elas constituem um grupo de alto risco de maus tratos. Por quê? Lá na casa deles, nem sempre eles são entendidos. Muitas vezes eles são mais entendidos lá na escola, aí na escola, do que na própria casa. Muitas vezes a oportunidade que ele tem ali de se desenvolver bem legal é com vocês, né? Nós bem sabemos disso. Na casa deles, às vezes acontece o quê? É aquele aluno onde o menino vai arrumar uma cama, vai fazer alguma coisa e o pai já fala, não, deixa aqui que eu faço, você não sabe, né? Ou mesmo ele leva alguma atividade para casa e a mãe pega e fala, daqui que eu faço para você. E quando chega na escola, nós sabemos que não foi ele que fez, foi a mãe. Mas nós sabemos que aquilo que foi dado para ele, ele teria condições. Então, é trabalhar essa parte com a família. O que tem acontecido lá na família? E quando se fala em maus tratos, esse aluno que não está conseguindo aprender aí na escola, o pai, a mãe, a família, eles conseguem entender que esse aluno tem a limitação dele, que ele tem o tempo dele, ou os pais estão ansiosos e querendo mais e mais. E o que tem acontecido lá na casa? Então é importante saber isso também. Nós temos que estar sempre dispostos a planejar as adaptações curriculares, certo? De acordo com as diferenças individuais. E nesse caso agora eu passo aqui para a Cris, que ela vai retomar um pouco a avaliação e falar um pouquinho para a gente sobre a adaptação curricular. Obrigada. Retomando os conceitos sobre educação especial e lembrando, né, esse livro que todas as escolas receberam no ano de 2014 e 2015. Tá ok? Então vamos lá. Repensando instrumentos de avaliação pedagógica. Nós temos a questão do modelo médico da deficiência. Né? Quando nós recebemos um aluno, a gente vai pensar qual é a deficiência? Laudo. Né? Pensando no foco do caráter unicamente biológico, laudos médicos, CID, etc. A escala de classificação baseada em critérios clínicos, retardo ou deficiência mental leve, moderada ou severa, grave, né? Papel de desamparo e passivo de pacientes doentes, concepção de pessoas dependentes dos cuidados de outras pessoas, incapazes de trabalhar e isentos de deveres normais. Né? E o nosso modelo? Foco nas relações entre as pessoas e o processo de mediação estabelecida num contexto cultural e histórico. A escala de classificação baseada na qualidade de apoios, intervenções e serviços recebidos pela pessoa com deficiência. Visão humanizada de pessoas que são localizadas no seu tempo, história, portanto, únicas, particulares e singulares. A deficiência não deve nunca predeterminar qual será o limite de desenvolvimento do indivíduo. Todos são capazes,
Não considera o núcleo biológico, mas acredita que a dimensão humana se faz na relação com o meio social. Esse gráfico, ele explora muito bem essa questão da inclusão, né? Então ele mostra a exclusão, segregação, integração e inclusão, que é o nosso foco. E os conceitos pós-inclusão? Nós sempre falamos o que a Márcia também comentou, sobre autonomia, independência, empoderamento e funcionalidade. A escola, numa perspectiva inclusiva, tem o desafio de contribuir de fato para o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando que eles saiam de uma condição de conhecimento e necessariamente atinjam outra de maior complexibilidade. A escola é responsável por auxiliar esse estudante no desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, aspectos estes imprescindíveis para o desenvolvimento humano. É a função da escola. E olha só, pensando em tudo isso, a gente recebe um aluninho, né? E a gente tem que pensar em cálculo, linguagem, escrita, arte, né? Música, as avaliações da vida diária desse aluno. E como vamos fazer? Nós temos um currículo a cumprir durante o ano. Atividades, as avaliações externas. E como será? Então, olha só esse gráfico, vamos dizer assim. O currículo como processo. Prescrito e regulamentado, né? As práticas de desenvolvimento, modelos e materiais, guias, o currículo planejado, né? As práticas organizativas, o currículo organizado no contexto de uma escola, né? A reelaboração na prática, transformação no pensamento e no plano dos professores nas tarefas acadêmicas, o currículo em ação, práticas de controle internas e externas, a questão do currículo avaliado, falamos isso durante o ano, né? E como vamos fazer? Nós, como os professores, né, que reflexão nós temos no ato de incluir esse aluno, essa pessoa que nós recebemos, né? A gente fala, o aluno é especial. Eu sempre digo, todos nós somos especiais e temos uma necessidade, né? Esse aluno com deficiência, nossa escola está preparada para isso? Ele está incluído ali no PPP da escola? Né? Que atitude nós vamos ter com esse aluno? Né? Como cada professor se posiciona hoje diante do tema educação e diversidade? Né? Em que medida o debate sobre o currículo e inclusão tem contribuído para que a educação dos sujeitos considerados diferentes possa ser pensado como parte da educação? Esse é o nosso desafio. Consideramos a pluralidade de significados e sentidos que têm sido atribuídos ao conceito de inclusão? Ou só a matrícula é suficiente para ele? Como ele está desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem? Como a postura do professor e a sua visão sobre a escola e o currículo influenciam nas práticas pedagógicas inclusivas? São perguntas do nosso dia a dia, nas formações HTPC, né? Num curso, né? Na faculdade. Como vamos pensar? E aí vem o olhar do professor, né? Com o aluno com deficiência, a deficiência, as possibilidades de intervenção. Será que eu estou apto para isso? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Eu, enquanto professor, numa escola regular, pensando no aluno com deficiência, né? E a gente tem que pensar assim também, nenhuma intervenção é de fato efetiva, se não for pensada, descontextualizada na realidade do aluno. Tem que pensar nele, o aluno é único. Sabemos que numa classe tem 39, mais aquele aluninho que vai somar 40. Como que eu vou fazer a minha gestão de sala de aula? Cada aluno tem uma forma de ser e de estar no mundo e de se relacionar. Nesse sentido, não é possível pensar em um único jeito de ser. Então, por isso que é muito importante o planejamento. O plano de atendimento é especializado, que o professor fala que nós já comentamos no início. A avaliação pedagógica, acredito, que é um dos pontos fundamentais na escolarização desse estudante, né? Pois se a ação pedagógica não for repensada, o risco de priorizar o diagnóstico em detrimento da pessoa que está na sala de aula.
Dessa forma, o educador pode ter ideias distorcidas sobre o assunto e assim não investir nas potencialidades do aluno. Então, nós temos que focar as competências e habilidades desse aluno. Retomando, que nós já comentamos sobre o anexo 1. Eu falei sobre os documentos da CEGEB que está no site da Diretoria de Ensino. Como a Márcia disse, entrevista com o aluno, a observação em sala de aula, no intervalo, o inspetor, a escola num todo vai ajudar na construção desse documento, relatórios de outros profissionais, às vezes a mãe vem com um relatório do psicopedagogo ou do psiquiatra, do psicólogo, isso vai ajudar? Sim, na questão do comportamento do aluno, por isso que é muito importante isso daí. O roteiro, que nós falamos tanto, o histórico do aluno, a relação no ambiente escolar, todas essas informações estão nas instruções CEGEB, da deficiência intelectual, visual, auditiva, física e transtorno do espectro autista. Eu, elaborando esse documento, eu vou pensar nas necessidades desse aluno e nas suas potencialidades. Só retomando, a deficiência intelectual são consideradas pessoas com deficiência intelectual que apresentam um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Então, se a gente for analisar comunicação, cuidado pessoal, as habilidades sociais, utilização dos recursos na comunidade, saúde, segurança, as habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E também pensando nos alunos que têm alguma doença, que pode ter algum afastamento, e nos alunos com distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e os transtornos mentais. E nós temos que pensar nas possibilidades de intervenção, na questão da rotina, comunicação, adaptação, organização, comportamento e previsibilidade. E aí chega ao ponto de fazer adaptação curricular. E o que é adaptação curricular, que é um tema polêmico nas escolas? Eu tenho que usar o currículo do Estado de São Paulo. E é um conjunto de modificações possíveis para o atendimento do aluno. Não se trata de um novo currículo, e sim do estabelecimento da relação harmônica entre as atividades e o currículo. O que o aluno precisa aprender? Então, exige a reflexão sobre o que é currículo, o que aprender, como e quando aprender, que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem, como e quando avaliar o aluno. Essa adaptação ela tem que ser uma ação planejada e sistemática. Eu não posso chegar na sala de aula sem um planejamento. Eu tenho que ter uma gestão. E deve ser coerente às reais necessidades do aluno, a sua funcionalidade e potencialidades. E o que devemos priorizar? Os objetivos, ampliar ou elevar o nível de exigência do objetivo, simplificar o nível de exigência do objetivo, modificar a temporalização, acrescentar objetivos ou conteúdos não previstos no currículo comum. A questão de comportamento que nós já citamos. Eliminar certos objetos ou conteúdos. E olha só, isso vocês conhecem. São os grupos sobre as competências. Observar, realizar e compreender. Se eu tenho um planejamento para o aluno, eu vou ver qual grupo eu vou analisar. A observação, o que pertence à realização e à compreensão dos esquemas, para eu poder fazer uma avaliação. Olha só, agora nós temos uma situação de aprendizagem, medidas não padronizadas, matemática do 6º ano, a aprendizagem 7, volume 1, são unidades de medidas, ok? Então eu posso perguntar para o aluno, eu tenho ali um ratinho e um cachorro, quem é maior? Eu posso usar a questão da régua, ele conhece a régua? Eu posso explanar numa aula como que eu posso utilizar esse instrumento, palitos de fósforos, canetas, para mostrar a questão de medida. E olha só um planinho adaptado. Isso tem disponível no site da nossa diretoria, Qual é o conteúdo? Unidades de medidas. Habilidades previstas, compreender os processos de medida como uma comparação entre as grandezas da mesma natureza. E olha lá
o nosso ponto, de acordo com a avaliação inicial, habilidades já adquiridas pelo aluno, conhecimento prévio. Por isso que é importante no início do ano, ou quando eu recebo esse aluno em qualquer momento, fazer uma anamnese com ele, conhecer, né? Porque às vezes a gente recebe o aluno na metade do ano ou no final, como que esse aluno foi avaliado? Por isso, frisamos, o portfólio é muito importante, tá? Por quê? Vai chegar na avaliação processual, né? E língua portuguesa? 6º ano, situação de aprendizagem 1, volume 1. Né? Elementos de narrativa com maior ênfase para o foco narrativo, leituras de narrativas, produção, roda de histórias, substantivo e adjetivo. Olha só, o famoso texto, a cigarra e a formiga. Eu posso pegar um outro texto semelhante a isso? Posso. Né? Aqui tem 2 textos, a cigarra, né, e o da Gilberta. Né? Como que eu posso relacionar? Será que eu pegando um texto mais simples, ele vai compreender? Né? Nós temos o material da Secretaria da Educação, que é o Ler e Escrever. Né, Márcia? Muito bom para isso. Sim. Né? Vai ter textos mais simples e às vezes vai estar de acordo com a idade dele. Questão de personagens, eu posso perguntar, eu tenho a cigarra e a formiga. Né? Eu posso mostrar um desenho da cigarra e da formiga. Eu estou trabalhando com concreto com ele. E às vezes na questão da oralidade ele vai responder. Ele olhando o desenho, ele vai falar se tá quem é a cigarra ou a formiga. E o professor registrar isso, que é importante. Né? Na hora da avaliação, está usando a oralidade, registra. Né? Olha só. O conteúdo, maior ênfase no foco narrativo, substantivos e adjetivos, né? Habilidades previstas, analisar após a escuta o foco narrativo. Será que ele entendeu? Eles contando a história, ele vai entender, sempre de acordo com a avaliação inicial. E aqui está o modelo de registro de adaptação curricular, né? Que é o anexo 3. Aqui está falando para fazer semanal. Tem escola que faz semanal, né? Ou ele faz no final do bimestre, para a gente ter uma referência de como foi o avanço desse aluno. Como ele estava no primeiro bimestre, ele chegou, iniciou o ano, e agora no final. Então, nessas retomadas, a gente tem que ver qual é o patamar inicial do aluno. Eu estou avaliando ele. Né? Será que com a oralidade eu posso avaliar? Às vezes a gente quer, nós professores, que o aluno escreva, né? E às vezes ele não vai escrever. Ele não vai ter a coordenação motora fina para isso. E a oralidade é muito importante nesse caso. Né? As duplas colaborativas, quais as metas estabelecidas para ele e para a turma? Né? Que instrumentos foram aplicados? Será que eu fui coerente nessa avaliação? Se eu tenho um plano? Né? Sobre quais dimensões decidiram os instrumentos? Por isso que é importante a comunicação entre os colegas, também da mesma classe, os professores. Né? Ele teve avanço? Teve alguma dificuldade em relação a isso? Utilizei estratégias apropriadas? Considerei a potencialidade e necessidade do aluno? Às vezes não é porque ele não escreve que ele não tem uma potencialidade. Não é porque ele não escreve que ele não está alfabetizado. E vamos lá, avaliar não é aplicar mais o instrumento. Avaliar é ponderar e analisar o desempenho do aluno em várias situações propostas. E aí, para refletir, né? A decisão sobre as notas do aluno estará baseada em critérios específicos das propostas delineadas na adaptação curricular. Isso é muito importante. Eu vou deixar para vocês uma reflexão. Tá? Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Marcos. Gente, obrigada. Muito obrigada.